E aí, pessoal, vamos para mais um episódio? E hoje a gente está com o nosso colega de profissão, aqui da nossa querida campanha, Dr. Álvaro Maia. Obrigada por estar aqui, doutor. Obrigado, Bem-vindo, doutora doutor Sheila. Álvaro. Obrigado, doutora Nayara. Doutor Álvaro, como sabemos, né, senhor brilhante advogado, é administrador judicial também e também é presidente, né, da subseção de campanha, presidente da OAB da subseção de campanha, mas hoje a gente quer ouvi-lo como administrador, né, como lineu, fiscal ali da justiça, pessoa que está ali para fiscalizar a empresa em recuperação e levar informação para o judiciário. Conta pra gente, como que surgiu o interesse em ser administrador? Obrigado pelo convite, doutora Nayara, doutora Sheila. É um prazer aqui estar partilhando aqui com as colegas, né, essa experiência, né. Esse interesse surgiu em 2008, quando eu fui nomeado na primeira recuperação judicial, né, lá na comarca de Campanha. Era uma recuperação judicial muito grande, né. Então, a partir dali, fomos conhecendo a lei 11.101, né, que tinha acabado de ser editada, né, fazia poucos anos, 3 anos. Aí começamos a aprofundar e oferecer aí perante os outros juízes, né, as outras comarcas, essa possibilidade, né. Deixamos lá os nossos currículos. Em 2010 tivemos a nomeação da comarca de Pouso Alegre e fomos expandindo até a comarca de Varginha. E dali aprofundamos bastante o estudo e meio que abraçamos aí essa função, né, Pegou de gosto. auxiliar do juiz. Pegamos gosto, Que coisa exatamente. boa. Doutor Álvaro, explica pra gente o que o administrador judicial faz. O administrador judicial na recuperação judicial, ele basicamente ele fiscaliza as atividades da empresa em recuperação e o cumprimento do plano de recuperação judicial, de acordo com a lei, né? Agora, na prática, a gente colhe as informações, leva para o juiz, né? Norteia o juiz em alguma situação, né, que possa estar acontecendo na empresa. Então, basicamente, a gente faz um link entre o judiciário e a empresa e os credores, né? Então, seria principalmente isso aí. E qual que é a maior dificuldade que um administrador judicial enfrenta, né, no exercício dessa função? As dificuldades, doutora, são basicamente com relação a informações, né, que a gente vê na prática. Às vezes a empresa, por ela estar em dificuldade, ela não consegue, às vezes, organizar as informações a tempo e modo, de forma que sejam repassadas para o administrador fazer os relatórios de atividades, né, os relatórios mensais de atividade que tem que ser entregue ao juízo. Então, a dificuldade maior seria justamente isso, a colheita de informações por parte das recuperandas, né? Hoje em dia melhorou muito, mas no passado era muito lento, eles eram muito morosos, né? Mais por conta da dificuldade, porque eles não tinham assim, muita prática com essa questão que a lei impõe, né? Então a gente tinha um pouco de dificuldade nesse ponto. E o senhor disse que o senhor foi avançando com as nomeações pelas comarcas, né? O senhor tem uma trajetória aí bem expressiva em administração judicial das empresas em recuperação. Doutor Álvaro, isso mostra para o senhor que a recuperação, de fato, ela é efetiva, ela pode ser de fato o meio de recuperação da empresa, ou o senhor acha que a lei ainda está muito aquém, na realidade isso não acontece? Como que o senhor avalia isso hoje? Eu avalio que o procedimento em si ele é bem válido para a empresa que quer efetivamente se recuperar, né? Nós temos várias experiências, né, desde 2008 e podemos notar que aquelas empresas que realmente quiseram se recuperar conseguiram, algumas às vezes não conseguiram por intempéries do negócio, não por nenhuma conduta dos proprietários, sócios administradores, e algumas que já buscaram o benefício legal sem essa intenção. Então, eu vejo que sim, que é um mecanismo legal muito interessante para quem busca a recuperação e a reestruturação, sim. A gente, né, eu trabalho aqui com recuperação, eu vejo que tem uma resistência muito grande quando o plano é apresentado e aquele plano prevê carência, deságio. O que o senhor, enquanto administrador judicial, pensa sobre isso? É preciso ter carência e deságio? Assim, não existe um limite estabelecido em lei, né? Então, o que o senhor pensa sobre isso? Sim, é uma das formas de recuperação judicial, né, que seria ela, esses deságios, essas carências, né, e eu penso que
na maioria dos processos que nós tivemos a experiência de atuar, a principal forma de recuperação proposta foi justamente isso aí, né? E às vezes pelo fato da empresa ela já estar em crise, ela não consegue outra forma de recuperação judicial. Então eu penso que na realidade do Brasil hoje em dia, talvez hoje esse sistema de recuperação judicial seja o mais eficiente. Na nossa visão seria sim bastante válido essa proposta. Até porque se ela né? conseguisse pagar à vista e sem deságio, ela não precisaria de fato de uma recuperação, né? Se ela tivesse condições de fazer esse pagamento imediato. Exatamente, porque mesmo porque o fluxo de caixa, quando a empresa pede o benefício da recuperação judicial, ele é um pouco afetado por conta dos credores, que às vezes acabam cortando as linhas de crédito e ela fica com dificuldade até ali para tocar o dia a dia. Então, se ela não tiver mesmo na prática, talvez essa carência para começar o pagamento, se reorganizar, ela não consegue mesmo concluir o procedimento. Então, na minha ótica, hoje em dia, esse seria o principal benefício da lei, né? Além das outras formas de recuperação judicial que estão previstas em lei. Temos várias, né? E dentre essas várias possibilidades está ali o administrador no centro, né, com um papel muito importante. E como que o senhor percebe, doutor Álvaro, que o senhor é visto pelos credores e pelas empresas em recuperação? É uma pergunta interessante. Pelos credores, né, igual nós conversávamos aqui antes de começarmos, né, às vezes eles imaginam que nós somos os administradores da empresa, né? Existe essa confusão, né? O administrador da empresa, o sócio administrador, sócio proprietário é uma figura, o administrador judicial é outra figura, o auxiliar do juízo, está ali apenas para fiscalizar. Então, nós sempre temos que estar aí orientando os credores nesse sentido. E na prática também nós buscamos, né, escutar o que o credor coloca, levar às vezes algum requerimento, alguma indagação do credor à própria empresa recuperanda e sempre buscar uma conciliação, né, que é o principal alteração que teve na lei a partir de 2020 foi isso, que o administrador deve buscar a conciliação. Anteriormente, essa alteração nós já buscávamos, né? Agora formalizou isso. Agora formalizou. Então, é uma questão com os credores, é mais de escutar o que eles colocam, né, e levar para a recuperanda tentar, no processo negocial, às vezes, do plano, ajustar com determinados credores que são mais participativos, vamos assim dizer. E com relação à recuperanda, né, a nossa figura é basicamente essa de fiscalização e de busca de informações, né, e de alinhamento para verificar como que está funcionando a operação, para sempre estar informando o juízo, né, acerca das atividades, né, porque às vezes quando nós constatamos que a empresa está totalmente inviável, nós antes de levarmos isso aos autos, nós comunicamos o juízo, né, uma função assim mais proativa nesse sentido, né. Perfeito. Eu sempre falo, né, muito com os meus clientes que são credores ou que são empresas em recuperação, que nós precisamos ver o administrador judicial como um alicerce mesmo, como uma pessoa que está ali para intermediar essa relação, mas também como um aliado. Ele é um aliado dos credores, porque é ele quem vai fiscalizar a atividade da empresa, que vai verificar se a empresa está cumprindo ou não o plano que foi apresentado, ou se ela vai ter condições ou não de cumprir de fato aquele plano, ao mesmo tempo que para a empresa ele é a pessoa que vai explicar para o credor que de fato aquele plano vai ser executado, que de fato ele vai recuperar, né? Então eu acho isso muito interessante, essa forma de enxergar uma única pessoa, mas que precisa atuar dos dois lados. Para o senhor isso deve ser muito difícil, né? Conseguir passar essa mensagem toda. Isso, a gente fica ali, como diz a expressão popular, entre a cruz e a espada, né? Porque um lado a empresa recuperanda, né, tentando ali argumentar sobre a sua proposta de plano, e do outro lado os credores às vezes um pouco chateados, né, porque ficaram sem receber e às vezes estão tendo que dar um deságio aí no seu crédito para poder receber, mas a gente sempre tenta achar um ponto de equilíbrio, né?
sermos imparciais, né, para não beneficiar nenhum lado nem o outro, mas sermos justos ali na condução, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Foi muito bacana, muito esclarecedor esse bate-papo, viu, doutor Álvaro? E tem alguma coisa que o senhor acha que é interessante acrescentar? Alguma informação, alguma mensagem que é importante que a sociedade saiba a respeito da figura do administrador judicial ou quanto à recuperação judicial? Eu acho interessante, às vezes, nós frisarmos, né, que o administrador judicial, enquanto auxiliar do juízo, ele, na recuperação, ele está ali justamente para ter essa figura proativa, solucionadora de problemas. Nós não devemos, às vezes, ficar apegado a determinados detalhes que possa vir a atrapalhar o procedimento, né? E eu penso assim, quando a empresa ela quer se recuperar, salvo em caso de intempéries do negócio que pode acontecer, o administrador ele sempre vai ser ali um canal da empresa com o judiciário, dos credores com o judiciário. Então, seria mais ou menos essa ideia, de olhar o auxiliar do juízo como ali um profissional que está ali para ajudar a resolver a questão da recuperação, não ali para atravancar o procedimento, entendeu? É isso, né, Nayara? Pessoa de confiança do juiz auxiliando para as coisas funcionarem. Muito obrigado, viu, doutor Álvaro, pela participação, por estar aqui com a gente. Volte sempre que quiser. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A gente se vê semana que vem. Até a próxima, pessoal.